E aí pessoal, eu sou o Cícero e eu gravei uma análise do filme Gladiador com meu parceiro, o Guitardo, do canal Guitar Songs, e espero que vocês gostem, então vamos lá. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitar. Hoje iremos abordar um filme do ano 2000, né, dirigido por Ridley Scott, que é o filme Gladiador. E esse filme ele concorreu a 12 Oscars, né, ganhou 5, né, foi bem premiado, conseguiu obter êxito também, não só na indicação, mas como também no fato de ganhar prêmios. Realmente é um filme excelente, né, é um filme estrelado pelo Russell Crowe, né, como protagonista, ele faz um general romano. E para não ficar enrolando demais, né, já passo as palavras iniciais para o Cícero. Você. Valeu aí, Guitardo. Vamos falar de um gênero, um clássico absoluto dos cinemas, que é o Gladiador, que é um gênero de filme épico que veio graças ao Coração Valente, que trouxe à tona filmes com dimensões épicas, igual o Spartacus do Stanley Kubrick de 1960. É um filme assim que teve dimensões grandiosas em relação à sua produção, porque não sei se as pessoas sabem, naquela época filme épico são aqueles filmes de batalhas medievais, de guerras assim passadas historicamente falando, e naquela época exigia uma produção muito forte, porque ainda não tinha o conceito da computação digital para poder facilitar na produção. Tudo era feito com muitos figurantes e faziam cenários enormes naquela época também. E o gênero já tinha sido um pouco esquecido devido a essa grande produção que eles têm que gastar muito dinheiro. Mas graças à tecnologia que tem hoje em dia, foi possível agora voltar ao gênero com mais facilidade. E no caso então, Coração Valente, dirigido por Mel Gibson, ele trouxe à tona também esse gênero que estava muito esquecido em Hollywood. E Gladiador é um filme que embarcou nessa onda também, e foi assim um filme que meio que chegou assim desacreditado, porque ainda era uma coisa assim, vamos dizer em parte, será que voltar com um gênero épico daria certo? E então Gladiador está aí para provar que ele é um clássico mais do que absoluto. É verdade, é um excelente filme, né? Eu acho que também é um filme que, apesar de algumas licenças poéticas na questão da história não conhece, ou para quem é novo, né? Para quem jovenzinhos que estão vendo, ele traz um pouco de história, né? Da história da antiguidade. Então, é um filme que, além de tudo, ele se aproveita de personagens históricos para montar uma história muito interessante, né? Eu acho. Como o Cícero falou, é um épico, né? Um épico da época. Sim, pessoal, esqueci de falar, já vou falar agora. Já vamos dar alguns spoilers da cena, tá? Então, se você não. É importante. Se você assistiu o filme, assista primeiro e depois veja aqui para não se aborrecer, né? Sim, é 180 DC, né? Depois de Cristo. Então seria a fase de que o Império ainda estava em expansão, né? Que 235, depois a 476 DC, vai ser a fase de declínio do Império, e fala sobre o Imperador Cômodo, né? E lá eles falam cômodos, às vezes, porque eles estão usando o latim, né? Até o próprio general Russell Crowe, né? É chamado de Maximus, né? Em vez de ser de Máximo, porque eles se utilizam do latim, né? Porque era a língua da época, né? Hoje pode ser uma língua morta, mas na época era... né, assim como hoje em dia, né, o inglês é importante pra caramba, naquela época o latim tinha esse peso, né? Apesar de muitas liberdades que o filme tem, o pano de fundo histórico dele realmente aconteceu. Muita gente pensa que tudo aquilo lá é fantasia, mas alguns personagens lá, como o Marco Aurélio, acho que, se não me engano, também o filho dele, o Cômodos também, são personagens que realmente existiram. Com exceção do General Maximus, que foi o personagem inventado para o filme, o resto tem base, tem fundamento histórico muito legal, que fizeram uma pesquisa bem interessante sobre isso. O filme ele já mostra que veio bem na sua abordagem inicial, quando mostra a batalha entre os romanos e os bárbaros. Lá vocês podem perceber que o diretor ele quis colocar uma certa confusão na cena, que muitas pessoas pensam que foi uma montagem mal feita, mas na verdade não. A sensação que o diretor Ridley Scott quis passar na batalha inicial que começa no filme é deixar o espectador com aquela confusão no meio de uma batalha também. Então, como o Cícero falou, começa com essa batalha na Germânia, é uma batalha bem filmada e tal, é interessante a forma como é mostrado.
Ele acaba vencendo ali, né? Os romanos vencem ali, ó, se não me engano, acho que é a tribo da Germânia, alguma coisa assim, que na época tem que ver isso também, né, pessoal? Nessa época aí, a Europa, os países tinham outros nomes, né? Por exemplo, a França lá era conhecida como Gália, os franceses eram gauleses, né? Então, também o mesmo acontecia com outros países da Europa e por isso parece lá com outros nomes, né? E aí eles vencem, né? E nisso tá lá o Marco Aurélio, né, o imperador sentado lá no cavalo, lá, contemplando a vitória da batalha difícil e dá a entender que eles estão acampados lá para essa campanha, né? E nisso chega, de repente, depois deles já terem vencido tudo, o mundo, né? E numa batalha sangrenta e tal, sem ter feito o menor esforço, aparece lá o ator ali, o Fênix, para o pai e fala, e aí, eu perdi a luta. Ele fala, não, filho, já perdeu a guerra. Os caras estavam... Aí essa cena inicial, né, que mostra lá que já dá a entender que o filho já não é muito chegado nessa questão também da parte mais dura, né, do Império, que naquela época eles estavam conquistando povos e abrangindo ainda mais o Império, né? Então essa parte aí, o filme dá a entender que o pai lá e o general, o Máximos, eles estão ali lutando realmente por Roma, né? Que é isso que significa no caso, né? A expansão de Roma e a glória de Roma que eles sempre falam. E na sequência tem a cena ali que eles estão acampados naquela região, né? E eles estão celebrando a vitória e o pai lá do Commodus, o Marco Aurélio, fala lá para o Maximus, né, que ele está pensando em passar, que ele fala que não vai viver muito, né, que teve 20 anos de guerra, né, e 4 só que ele teve de paz. O próprio Maximus não gostaria de dar sequência ao Império, mas o Maximus diz que ele está há tanto tempo na luta e na batalha por Roma que ele gostaria de voltar para casa para ver a esposa e o filho novamente, né. E o Commodus nesse filme, ele é feito brilhantemente pelo Joaquim Fênix. O cara está insano nesse filme, representando esse personagem. E para quem não sabe, o Joaquim Fênix, ele é irmão do River Phoenix. Ele já fez o jovem Indiana Jones. E aqui, cara, o Commodus, ele tá bem assim, bem bunda mole, né? Filhinho de papai, um cara que não se atrevia a entrar em batalha, mas o contexto histórico aqui no filme em relação a ele é bem diferente. Aí então Marco Aurélio, ele queria passar o reino de Roma para o Maximus, não dando assim, passando pro filho dele, e ele ficou assim invocado, né? Pô, mas que isso, o cara nem é da família e tá passando um reino para ele. Então ele tentou assim sabotar o pai dele, né? Matou o pai dele, mentiu que o pai dele tinha passado o reino para ele, sendo que o pai dele, o Marco Aurélio, tinha prometido esse reino pro Maximus. Como o Maximus, ele sabia que isso era uma treta do filho dele, né, que tinha matado o Marco Aurélio, ele não se ajoelhou, não prometeu obediência para ele e foi perseguido pelo Commodus. Teve sua família morta, né, de maneira bem cruel, né, pelo Commodus. Aí, como ele era um grande general experiente em batalha, quando quase que iam matar ele, né, ele consegue sair da morte certa e aí começa a sua jornada. Ele ainda fala, né, porque eu tinha muitas qualidades como ambição, mas essas qualidades você não viu. Só que, né, o pai dele é imperador e está acostumado que o Maximus também tem que se citar, é um homem do exército, né? Então ele está acostumado com batalhas, em ver cenas horrorosas, né? Porque naquela época lá, né? O pessoal que não viveu naquela época, às vezes pode ter uma outra impressão, porque a gente vive num outro modelo de sociedade hoje em dia, né? Mas naquela época, você ia batalha contra outros países, era no fio da navalha mesmo, da espada, você perdendo o braço, perdendo a cabeça. O nosso era bem violento mesmo, né? E nisso o filme retrata realmente com fidelidade, né? Só parando para lembrar vocês aqui que no canal do Guitar Songs ele faz uma análise mais completa em relação ao tempo de história sobre esse filme também. Se vocês quiserem conferir essa segunda parte, vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Embora no final, acho que você deve lembrar, quando o Commodus vai provocar lá o Máximo, dizendo, seu filho, não sei o que lá, hora de morrer, ele dá a entender que a esposa do Maximus teria sido estuprada também, mas não fica muito claro isso, né? Mas é pela forma como o Commodus fala, dá a entender que ela ficou gemendo, não sei o que ela teria sido violentada também, né? Não lembro direito como agora, mas aí ele acaba enterrando, se não me engano, o filho e a esposa, mas aí ele é capturado, né? Acho que por escravos, e ele acaba sendo vendido para um senhor, né? Que é aquele senhor... É o Próximos, interpretado pelo Orphan Reed, que é um ator britânico e que já fez filmes como A Maldição
Maldição do Lobisomem e também Oliver. Esse filme ia ajudar bastante na carreira dele porque ele tá meio sumido na mídia. Mas só que o Oliver Reed, ele era muito conhecido por excessos, né? Um cara assim da noitada, um cara que curtia a vida doidado, digamos assim. Só que o Gladiador teve um problema que ele morreu no meio das filmagens antes de terminar cenas importantes do filme. Aí então lascou-se por Ridley Scott que como é que ele ia fazer, né? Como é que ele ia terminar as cenas que eram fundamentais do Oliver Reed nesse filme. Então a solução que ele escolheu foi terminar usando um dublê de corpo, colocando uma máscara digital nesse dublê para terminar as cenas que faltavam. Eles tiveram que fazer uma adaptação porque a ideia inicial que esse personagem, o Próximos, ele não morresse. Ele ia narrar em off um poema, ou se não algo do tipo, na morte do Maximus no final do filme, que ia ficar muito bonito na ideia inicial do filme. Mas como teve esse problema da morte dele, então eles optaram em matar o personagem Próximos também no filme. Outra grande jogada do filme também é que como o Maximus já estava como um escravo, depois se transformou num gladiador, ele não tinha como ele enfrentar um império sozinho. Então qual foi o grande lance que esse filme fez? Aí como ele ganhou nome como gladiador ou espanhol, ele estava sendo aclamado pelo público, pela plateia, então o imperador, vendo ele lá, né, ele tendo esse sucesso todo, ele ficava meio assim impossibilitado de matar ele, por causa que ele era ovacionado pelo público. E isso também foi um grande lance que me lembrou bastante o outro filme chamado Ben-Hur, que tem quase esse mesmo aspecto também, que é bem interessante. Como o imperador Commodus não podia matar ele pelo próprio, sim, público que estava aclamando ele, e sim, ele tentou de tudo para poder matar ele no filme, não conseguiu, foi difícil para ele porque ele teve a dificuldade de colocar obstáculos difíceis pro Maximus enfrentar. E cada obstáculo que ele colocava, o Maximus ia lá e superava todas as batalhas em cena. E aí, realmente, né? Aí ele, nesse momento aí, já perto do final, ele bate, acho que numas casas, nos lugares lá, acho que pra tentar descobrir onde é que tramar contra ele. Aí acabou matando lá aquele Próximos lá, e conseguem prender, acho que o Maximus lá, e aí no final acontece isso que o Cícero falou. Antes deles entrarem, quando eles estão ali dentro do Coliseu já, mas não ao público, né? Que já tá ouvindo que o pessoal tá gritando o nome do Máximos. Eles têm um diálogo lá, que agora não vou lembrar direito qual que é, um diálogo um pouco tenso ali sobre o imperador lá, que morreu e não sei o que lá. E aí, nisso, pra tentar fazer o outro luta, né, o Máximos, ele acaba metendo, se não me engano, mete uma faca ali, o cara já ir pro combate com desvantagem, né? E o Máximos, né, como a gente já falou, ele tinha já sofrido um dano ali, forte, né, porque a espada do outro tinha sido encravada nele, então ele já estava perdendo sangue ali naquela batalha, né, e como estava, eu acho que embaixo da armadura, acho que não tinha como ver isso. Pra você ver a situação, né, mesmo com toda a sacanagem que o Commodus tentou fazer com ele, para deixar ele em desvantagem, para ele poder ganhar em batalha, o cara era bom até ferido. E aí, antes de morrer, ele fala, né, o que ele quer lá politicamente, né, pro povo lá, que quer nomear o cara tal, né, que tinha sido já meio que escanteado pelo imperador lá, acho que era o senador para governar nos próximos anos, e acaba que aí eles mostram lá uma cena de como se representando, né, como se ele realmente estivesse encontrando com a família dele, né, a Lucila lá, que fica meio abalada, né, dá a entender no filme que no passado ele e a Lucila tiveram um caso, né, alguma coisa assim, que ela ainda fala lembra de mim, 10 anos atrás, sei o que lá, né. O filme ele deixa meio subentendido que o Maximus teve um sapeque iaiá com a Lucila, né. A Lucila é feita pela Connie Nielsen, uma atriz que já fez O Advogado do Diabo e também Brilho da Vida, e ela também faz a mãe da Mulher Maravilha. E aí então ela fica meio triste lá, que o cara, né, acaba morrendo e pede para o cara pelo menos ser velado com dignidade, que ele morreu por Roma, né. E é mais ou menos assim que termina, né, Cícero? Esse filme, O Gladiador, posso dizer que ajudou bastante na carreira de muita gente que está nele. O Ridley Scott é um filme que foi assim fundamental para a carreira desse diretor. O Russell Crowe, ele ganhou o Oscar nesse filme, que apesar que eu acho que na época o papel dele não exigia muita coisa, né? Ele ganhou mais por sorte também, porque na época os outros filmes que estavam concorrendo eram filmes assim mais fracos em relação ao Gladiador. Então, sem sombra de dúvida, esse filme ele é merecedor de nota 10. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.